continuando, né, nós tivemos uma introdução no vídeo anterior sobre o transistor de junção bipolar, ok? Então eu mostrei ali uma curva característica e agora na página, no material didático, na página 195, vai falar aqui um pouco, né, sobre polarização, e ele chama de emissor comum, né? Porque ele faz uma polarização, polariza esse transistor, nós veremos. Então ele coloca uma fonte de corrente contínua aqui na parte do coletor, chama de VCC, um resistor para limitar a corrente no coletor, né, chamado de RC, uma corrente na base, né, e um resistor para limitar a corrente, essa fonte na base, a fonte, né, na base chamada de VBB, um RB na base para limitar a corrente de base, e aqui emissor comum porque está ligado ao comum aqui da referência da fonte, né? Ok? Então eu fiz a mesma coisa aqui para vocês verem na simulação. Então eu peguei ainda aquele modelo, né? Então eu apliquei aqui um VCC, só que agora eu coloquei para 24, né? Lembra que no vídeo anterior eu fiz as curvas características variando de 0 a 30 volts. Coloquei agora uma polarização para 24, um resistor de coletor aqui limitando de 2K, aquele transistor que eu usei, né, como modelo, 2222, 2N2222, uma resistência de base de 143, né, e uma fonte de base de 5. Então, normalmente você calcula a corrente de base assim: eu tenho 5 volts aqui, eu sei que fica sempre 0,7 quando esse transistor conduz, quando eu polarizo diretamente esse transistor, né, nesse caso aqui um NPN, fica 0,7, aqui é como se fosse existe um diodo aqui 0,7. Então, o que fica em cima do resistor? Qual é a tensão que vai ficar em cima do resistor? Vai ficar 5 volts aplicando potencial menos o 0,7 que ficou aqui nessa junção entre base e emissor. Então eu tenho 4,3. Se eu pegar 4,3, dividido por 143K, isso aqui é 1000, né? Ok? Então eu tenho quase 30 micro, né? Ok? Porque é 3 ali a menos 5, se eu calcular 30 a menos 6, 30 micro na base. Então eu estou aqui polarizando com 30 micro, uma corrente de base de 30 micro, né? Então eu tenho aqui uma corrente de coletor, nós veremos. Então essa simulação eu mudei aqui para ser ponto de operação DC, né? Essa aqui é a ponto de operação DC. Então ele vai mostrar os valores de corrente e tensão em todos os nós aqui. Então, como eu nomeei aqui coletor, base, né? Então ele já vai me dar. Então se eu rodar aqui, só para a gente ver, ele já vai dar os pontos de operação. Então aqui, olha, só para nós vermos aqui. A corrente de base agora, lá, é próximo de 30 micro, né? Olha lá, exatamente como foi o cálculo. Ok? Aqui ele está mostrando que a corrente de coletor está em torno de 6 mili, porque aqui está em ampere, olha lá. O movimento a 3K, 6,5 mili. A de emissor é 6,5, é um pouquinho maior, porque ela soma com a corrente de base, né? Só aqui. Então a corrente de emissor aqui, olha, ele só pega o sinal aqui, só questão de adotar o sinal, mas assim, a soma, a corrente de emissor é um pouquinho maior que a corrente de coletor, conforme a fórmula, e ela é IB vezes IB maior, né? É IC mais IB é igual IE, ok? Como está mostrando aqui. Então nós veremos, o que eu quero mostrar é que eu peguei aquela curva característica que eu havia deixado, que eu havia feito no vídeo anterior, coloquei aquela aqui no Paint só para nós vermos uma coisa aqui, ó. Então eu disse no vídeo anterior que isso aqui é uma curva característica, né? Ok? Desse transistor, e é o mesmo que eu estou usando. Então se eu traçar uma reta de carga, olha só, se esse transistor aqui, se esse ponto do transistor entre base e coletor estivesse em curto, a máxima corrente que pode ter no circuito vai ser 24 dividido por 2, né? É o extremo que pode ter. Poderia ter quanto? Poderia ter 24 dividido por 2 é 12 mili. Essa é a máxima, ok? Ok? E qual é a máxima tensão que poderia ter no meu entre coletor e emissor? É a fonte 24, ok? O máximo que então são os extremos. Então se eu pegar e traçar uma reta aqui, ó, por isso que eu só fiz o Paint para eu traçar uma reta. Eu vou traçar uma reta aqui, ó, numa cor amarela. Então a máxima tensão que eu posso ter de coletor e emissor é 24. Então eu vou sair o ponto. E a máxima corrente que eu posso ter nessa configuração seria os 12 mili. Então eu traço uma curva aqui na minha
na minha curva característica, no meu gráfico de curva característica, eu tracei uma reta, né? Que nós veremos mais para frente, que é chamado reta de carga, né? Então, nesse circuito, desse jeito, a minha variação, a corrente só pode ser no máximo, de corrente de coletor, no máximo 12 mili, e o meu VCE só pode ser no máximo 24, não tem como eu passar esses limites aqui, tá? Então são os limites aqui da minha configuração. Só que quanto que eu tô injetando aqui na base? Eu estou injetando aqui próximo de 30 micro, né? Só que a minha curva característica eu fiz alterando de 10 em 10 aqui micro. Então essa primeira colocando na base 0, depois aqui 10 micro, então ó, 0, 10, 20, 30. Então quando cruza a minha reta de carga, essa minha reta que eu tracei da polarização atual, com a minha curva característica, então eu estou aplicando 30 lá. Quanto que eu vou ter? Então quanto que eu vou ter lá no meu coletor, ó lá? Eu vou ter, olha você, eu posso ver o meu VCE quanto vai ficar. Então se eu rebater aqui, olha, quando bate nessa corrente, dá um VCE aqui, ó, que aqui pula bastante, mas maior que 9 aqui, né? Vamos ver exatamente o valor. Então ele já, na verdade, ele tá aqui, né? Olha, qual o meu VCE? Eu tenho ele aqui, ó. O meu VC, né? Que é o meu VCE, porque eu tô com referência ao 0. Então o VC é o meu VCE, né? Porque está com referência ao 0. Ele é 10,9, né? Olha lá, 10,9. Então ele está aqui, ó. Vai estar mais ou menos, vai mais ou menos pegar aqui realmente, né? Essa curva mais ou menos. E a corrente de coletor é 6, é maior que 6 aqui um pouquinho. Que ela está dando quanto? 6,5, né? Porque aqui seria 7 na escala, ela está dando 6,5 aqui. Então é isso, olha. Por isso que é importante eu traçar a curva característica, porque qualquer polarização que eu jogue no circuito, se eu traçar a reta de carga, eu acho os pontos de operação do circuito. Então, o meu ponto de operação desse circuito é exatamente esse aqui. Porque essa é a minha corrente, né? A minha corrente de base é essa curva característica aqui, que coincide com a minha reta de carga, meus limites do circuito. Então esse é o ponto de operação que eu dou. Então nisso eu já vejo o valor do meu VCE, né? Que é o valor do VC ali, porque está referenciado ao 0, e já vejo a minha corrente de coletor. Então exatamente bate com o circuito ali, ó. Ok? Então é isso que é importante. E se nós vemos aqui o sentido, né? O sentido convencional, como eu mostro aqui na parte teórica, quando a gente vê os sentidos, voltando aqui um pouquinho do que nós tínhamos visto, olha, os sentidos das correntes no sentido convencional, obviamente, olha, se ele é um NPN, no sentido convencional, então o maior potencial aqui da corrente de coletor vai estar aqui no coletor, ó, entrando e saindo por aqui, certo? Conforme está aqui, ó, entra, passa pelo transistor e sai no emissor. Então, ó, do maior potencial para o menor, que é o 0. Maior potencial aplicado, né, 24 volts aplicado aqui no coletor, ok? E aí, na parte da base, mesma coisa. Eu tenho um maior potencial aqui na tensão da fonte da base, aplicado e indo aqui para o meu emissor. Então, esses sentidos, né, por isso que está polarizado corretamente. Esses sentidos no sentido convencional, né, está correto, ok? Então, tem corrente circulando entrando, passando, saindo. Eu tenho corrente entrando e saindo, na qual IE, né, a corrente do emissor, é a soma das duas, como nós vemos aqui, ó. O valor absoluto é a soma das duas aqui, ó. Olha lá, a corrente coletor, ela, se você olhar nessas casas decimais aqui, a corrente do emissor é um pouquinho maior que ela é a corrente de base aqui, que está aqui, ok? Que são os 30 micro. Então é isso, né? Nesse primeiro contato sobre polarização, isso aqui é na configuração que nós vimos, emissor comum, a conexão emissor comum, como se polariza, né? E como que eu trabalho, né? Dentro da polarização, se eu olhar na minha curva característica, né? Se eu pegar a minha curva característica, deixa eu botar aqui de novo, se eu traçar a minha reta, né? Que dependendo da minha configuração, eu pego os limites aqui, traço essa reta, eu acho, depois quando ele coincide com a curva da base, né? É o meu ponto de operação desse circuito. Ele está polarizado dessa forma. Então aí eu obtenho os dados que está coincidindo aqui para vocês verem. Então nós veremos isso mais vezes para ficar mais familiar. Mas é assim. Então por isso que eu gosto de analisar comportamento, porque o comportamento aqui, essa curva característica foi a primeira que nós vimos, ele sempre vai trabalhar, né, dentro dessa curva característica dele. Isso aqui é o comportamento dele. Aí, dependendo da polarização, eu só vou mudar o ponto que eu tô, né?
ok? E nós veremos isso mais vezes então. Então agradeço a atenção, muito obrigado.